Olá, crianças! Olá, juniores! Bem-vindos a mais uma investigação. E o tema da nossa investigação de hoje é mudança radical. Isso mesmo, nós vamos falar sobre mudanças. Mas antes de começar, vamos o quê? Vamos orar. Então, feche seus olhos, curvinha sua cabeça e vamos orar. Pai, nós te louvamos, te glorificamos, Senhor, e te agradecemos por mais esse estudo, essa lição, que através dela, Senhor, nós possamos, Senhor, ser ainda melhores, que através dela nós possamos te conhecer ainda mais e ser ainda mais obedientes, Senhor. Então eu te peço, Senhor, que nesse momento te leve cativo a tua obediência, os nossos pensamentos, que possamos, Senhor, estar conectados com aquilo que o Senhor vai falar através dessa lição e que essa lição, Senhor, ela venha trazer, Senhor, mudanças também na nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, te pedimos perdão, Senhor, se nós não temos cumprido tudo aquilo que o Senhor tem nos dito, mas, Senhor, nós queremos, Pai. Nós queremos mudar, Senhor. Então, Senhor, traz, Senhor, mudanças na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém? E vamos começar com o mistério, né? E o mistério é: o que acontece quando Jesus muda a vida das pessoas? Consegue pensar? Mas vamos investigar. Vamos investigar para saber exatamente, entendeu? O que acontece quando Jesus muda a vida das pessoas? Esse é o mistério. E para isso, para investigar mais esse mistério, nós vamos estudar duas histórias que vai falar sobre notícias e mudanças. Então vocês prestem bastante atenção para perceberem as mudanças que teve na vida dessas pessoas, amém? Então vamos lá? Vamos para a nossa pista número 1. E o tema da história da nossa pista número 1 é uma visita especial. Então vamos começar. Na cidade de Nazaré morava uma moça que amava a Deus. Ela era noiva de um rapaz chamado José. Um dia ela teve uma surpresa. Sabe quem lhe apareceu? Adivinha quem apareceu para ela? Isso mesmo, um anjo. Ele lhe trouxe uma notícia muito especial. Vamos ler lá em Lucas, primeiro capítulo de Lucas, 30 a 32, para a gente entender um pouco melhor. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Olha só. E agora, quem pode me dizer qual que era o nome dessa moça? Pensem aí, qual que era o nome dessa moça? Quem respondeu Maria? Muito bem, o nome dessa moça é Maria. Ela ficou com dúvida, né? E perguntou: como isso vai acontecer? Ainda nem me casei? Pensem, como que ela ia ficar grávida, né? Como que ela ia ficar grávida se ela nem era casada? Mas vamos ler o que o anjo respondeu, né? Que tá lá em Lucas, primeiro capítulo de Lucas, no versículo 35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele de nascer será chamado Filho de Deus. Gente, olha só isso que o anjo respondeu. Aquele que nascer vai ser chamado Filho de Deus. Então, o que ele estava dizendo, o anjo a Maria? Que ela seria mãe do Filho de Deus. Amém? Ela tinha sido escolhida para ser a mãe de Deus, o Salvador do mundo. Maria ficou tão feliz que ela fez um cântico louvando a Deus pela vinda do Salvador, pela vinda do nosso Salvador, né? Então, para continuar, vamos ler Lucas, primeiro capítulo de Lucas 46, 47. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Amém? O anjo também falou sobre o nascimento de Jesus
a José, né? Porque como que ele ia falar só para Maria, né? E não ia falar nada para José. Aí ele foi lá e falou para José que passou a cuidar de Maria. Vamos entender melhor como ele falou lá no texto de Mateus, primeiro capítulo de Mateus, 20, 21 e versículo 24. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho. Olha lá, um anjo foi lá no sonho de José e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá lhe dar o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como esposa. Olha só, o anjo revelou o nome de Jesus a José, né? Ele foi lá, falou com Maria, que ela seria mãe do Salvador, e foi lá e contou num sonho para José que Maria ficaria grávida, para ele receber Maria como esposa, que veria o Salvador do mundo, e ainda falou o nome de Jesus, revelou o nome do seu filho, né? Porque Jesus, ele é filho de Deus, né? Mas quem criou Jesus como filho, como pai aqui na terra, foi José, amém? Então essa notícia mudou o quê? Completamente a vida deles. Não foi a mesma coisa depois dessa notícia. E depois de algum tempo, eles tiveram que viajar por causa do decreto editado pelo imperador, que queria saber quantas pessoas havia no império. Essa contagem ela é bem parecida com o IBGE que nós temos, sabe? Para contar quantas pessoas tem na cidade, para saber quanto tem a população. Era feita também essa contagem lá no Império, na época que Jesus nasceu, né? Então, José e Maria foram para Belém. Lá ele nasceu, lá Jesus nasceu. Vamos ler sobre o nascimento de Jesus lá no capítulo 2 de Lucas, de 1 ao 7. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade atual a fim de se alistar-se, né? E assim José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Entenderam porque ele teve que ir para Belém? Né? Porque ele fazia parte da linhagem de Davi. Né? Então, como que tinha que estar lá na sua cidade, ele voltou para Belém. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, ele estava prometido em casamento e já esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê e deu à luz ao seu primogênito. Envolveu-se em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para hospedaria. Olha só, Jesus ainda nasceu numa manjedoura, amém? Quando Jesus tinha 12 anos, seus pais o levaram ao templo. Vamos ler lá outro texto para a gente entender também um pouco melhor, que está no capítulo 2 de Lucas, no versículo 42. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Então, eles foram à festa, que era um costume deles irem a essa festa, e eles levaram Jesus. E quando ficou adulto, ele passou a pregar o nome de Deus, a curar e a libertar pessoas. Jesus, ele fez muitos milagres, muitos milagres. Deus tinha um propósito na vida dessa família. Ele usou Maria para que o Salvador pudesse vir à Terra e fosse conhecido pelas pessoas. Hoje, Deus quer usar quem? Ele quer usar eu e você. Isso mesmo, Ele quer nos usar para poder dizer às pessoas, né? E como que Ele vai fazer isso? Através do nosso testemunho. Isso mesmo, Deus vai fazer isso através do nosso testemunho. Nós temos que testemunhar
de Jesus para as pessoas através das nossas vidas. Amém? E agora nós vamos à nossa segunda história, né? A nossa segunda pista está na segunda história, que o tema dessa história é uma notícia especial. A Bíblia diz que Maria Madalena era uma mulher doente, perturbada por 7 espíritos malignos. Um dia ela teve um encontro com Jesus, que a livrou das dores e das perturbações. A transformação que Jesus fez na vida de Maria trouxe a ela alegria, compreensão, né, sobre a vinda de Jesus ao mundo. Então, quando Jesus a libertou, ela entendeu, né, quem era Jesus, e isso trouxe alegria no coração dela. Então, vamos ler Lucas, capítulo 8, versículo 2, que diz assim, ó: E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças, Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Bom, depois que Jesus morreu, seus discípulos e amigos ficaram tristes, né? Ficaram muito tristes. No terceiro dia após a morte dele, Maria Madalena e as outras mulheres foram até o túmulo. Quando chegaram lá, não encontraram o corpo de Jesus. Imagino que elas sentiram na hora, né? Chegaram lá para ver Jesus no túmulo e cadê Jesus? Mas aí apareceu um anjo para Maria Madalena e as companheiras dela, para quê? Para lembrar a elas o que Jesus tinha dito, né? E elas lembraram das palavras de Jesus e toda a tristeza acabou. Então, por isso, é muito importante nós sempre lembrarmos de tudo que Jesus disse, das palavras do Senhor. Por quê? Porque isso vai trazer alegria ao nosso coração. Amém? Jesus também mudou a vida dessa mulher, né? Completamente. Porque, olha só, ele já tinha lá, né, expulsado 7 demônios, né? Ela era doente, ela era perturbada por esses demônios. Depois que Jesus fez isso na vida dela, né, ela teve assim, ela sentiu um privilégio, depois que ela foi liberta, de poder testemunhar, de poder falar de Jesus para as pessoas. E ela fez isso. Ela continuou falando de Jesus, testemunhando Jesus e levando Jesus para as pessoas. Então vamos à conclusão. Lá na pista número 1, quando nós lemos de Maria, nós entendemos o quê? Nós entendemos que Maria era uma moça simples, mas ela era uma conhecedora da palavra e pronta para obedecer a Deus. Quando o anjo apareceu a Maria, ela não se espantou, nem saiu correndo, né? Por quê? Porque ela já conhecia a Deus, ela já entendia, né, o que era Deus, né? Que a gente possa também, né, em nome de Jesus, entender o que é Deus, né? Entender quando Deus fala conosco. Para quê? Para que a gente esteja pronto a agir, pronto a obedecer. Amém? Então nós temos que fazer como Maria, né? Todos os ensinamentos que temos na palavra é o que? Já fala ensinamentos, né? Para a gente aprender a ser como eles. Então, como Maria, nós devemos ser obedientes, né? E conhecer a Deus. Amém? Porque por causa disso, ela foi conhecida de geração em geração como uma mulher abençoada, né? Porque ela estava o quê? Ela estava ali pronta para obedecer a Deus. Amém? Que possamos estar prontos para obedecer a Deus, em nome de Jesus. E Maria Madalena, né? Falando agora da pista número 2, né? Que a gente falou sobre Maria Madalena, ela se tornou uma testemunha de poder, porque assim ela foi liberta, né? Jesus expulsou demônios da vida dela, né? E ela o que? Ela foi importante para a história da humanidade, da ressurreição de Jesus, porque ela estava no momento, quando ela foi lá ver Jesus já não estava. Hoje, quando nós contamos a história da ressurreição, nós falamos sobre Maria Madalena, porque ela estava lá. Ela foi testemunha da ressurreição de Jesus, que ele ressuscitou ao terceiro dia. Olha como ela foi importante, né? Então, assim,
depois que Jesus ele nos salva, nos liberta, nós temos uma importância muito grande em testemunhar aquilo que ele faz nas nossas vidas, né? Ela foi uma testemunha muito importante. E até hoje, quando a gente lê, a gente entende essa importância que Maria Madalena teve, né? E que possamos também entender essa importância que Jesus tem nas nossas vidas. Porque através do que ele fez, através do sacrifício de Jesus, é que nós somos salvos, é que nós somos libertos. Amém? E você? Você já recebeu o Senhor como seu Salvador em sua vida? Porque quando isso acontece, a nossa vida ela muda. E ela muda radicalmente, como diz o tema da nossa lição. Por que ela muda radicalmente? Porque Jesus ele traz essa transformação. Ele liberta, ele salva, ele traz alegria, né? Ele cura, ele faz milagres. Então Jesus ele faz uma mudança radical nas nossas vidas. Então é por isso é muito importante a gente testemunhar Jesus para as pessoas, para que outras pessoas vejam, sintam e vivam também essa libertação, essa alegria que Jesus dá. Amém? O Senhor quer usar você para cumprir os propósitos. Então, Ele quer usar eu e você para cumprir esses propósitos. Primeiro, fazer Jesus conhecido como Salvador é muito importante e é a nossa missão. Fazer Jesus conhecido. Nós temos que falar sobre o nome de Jesus, testemunhar Jesus e sentimos prazer nisso. É a nossa alegria falar sobre Jesus, amém? Então você deve falar dele para as pessoas. Segunda coisa, né? Animar as pessoas, animar os seus amigos, animar as pessoas da igreja. Para quê? Para que elas possam permanecer firmes, amém? E ter esperança em Jesus, porque Ele está vivo e um dia voltará para nos buscar e assim moraremos com Ele para sempre. Então, quando a gente vê o irmão nosso, né, mais de cabeça baixa, vamos lá, vamos animar, vamos andar junto, né? Por quê? Porque nós temos que entender a importância que Jesus tem nas nossas vidas e a mudança que Ele pode fazer. Quando a gente não entende isso e a gente não dá importância, a gente não vive essas mudanças. Então, por isso que é muito importante, né, crer que em Jesus, né, ter fé nele, testemunhar ele para que possamos viver essas mudanças e para que possamos ver essas transformações na vida das pessoas, na nossa vida e na vida das pessoas, amém? E aí, qual que é a resposta? Já sabem a resposta da nossa investigação? Falam para mim aí. Eu não tô aí do ladinho de vocês, mas depois lá na sala de aula a gente vai falar novamente sobre isso, tá? Então vou esperar a resposta de vocês dessas perguntas, tá bom? Então a resposta para o nosso mistério é o quê? Mais uma chance. A pergunta foi: o que acontece quando Jesus muda a vida das pessoas? Acontece que as pessoas começam a testemunhar o Jesus, né? E esperam a volta dele com alegria. Depois que a gente recebe Jesus, depois que Jesus transforma a nossa vida, nós passamos a testemunhar, falar dele com alegria e esperar a volta dele, porque nós temos a certeza que nós vamos morar com ele e que nós vamos ficar com ele, né? Amém? E que essa certeza fique no seu coração, tá bom? Que essa certeza, a partir de hoje, ela nunca mais saia do seu coração. Que você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, amém? E que você agora, você vai ser cada dia mais transformado. Porque às vezes a transformação também, ela é um processo da gente entender quem Jesus é. Por isso é muito importante a gente conhecer Jesus, né? Você não conhece os seus amigos, você não anda com seus amigos, quanto mais você anda com ele, mais você conhece ele.
É a mesma coisa. Com Jesus, quanto mais a gente anda com ele, mais a gente conhece ele. E quanto mais a gente conhece ele, mais transformação ele traz para a nossa vida. Então, que em nome de Jesus vocês possam viver essa transformação e queiram conhecer Jesus cada dia mais. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima investigação.